Senhores, quero começar esse episódio já, como sempre, com uma trip inusitada, e dessa vez uma trip inusitada que vai ser um pouco turbulenta, né? Todo mundo viu aí o caso do Léo Lins, e pra quem não viu, eu trouxe aqui alguns dados. Pra quem não sabe da história, um breve resumo aqui. O humorista Léo Lins foi condenado a 8 anos e 3 meses e 9 dias de prisão em regime fechado, sem direito à fiança, além de multa equivalente a 1.170 salários mínimos, ou seja, mais de R$ 1.600.000 e 303 mil em indenização por danos morais coletivos. A sentença da Terceira Vara Criminal Federal de São Paulo considerou ele culpado por racismo, preconceito religioso e discriminação contra pessoas com deficiência. A juíza Bárbara de Lima Izep argumentou que a liberdade de expressão não é absoluta quando confronta a dignidade humana. E aí eu queria perguntar para o Brunão a opinião dele, né, nessa justificativa de liberdade de expressão que não ser absoluta, né, que deve ser limitada quando fere a dignidade humana. Você acha que esse argumento, embora juridicamente ser reconhecido, você acha que a gente está tomando um rumo hoje no país preocupante quando a gente fala que isso pode afetar os direitos de alguém quando você tem essa liberdade de expressão limitada? Bom, o rumo já é preocupante já há muito tempo, então a gente não está falando nem de uma novidade, desgraçadamente. Eu estou rindo de nervoso, não é nem em forma de aprovação. Não é, quer dizer, a situação toda é toda esdrúxula. A respeito especificamente, vamos começar, né? A discussão sobre liberdade de expressão. Nenhuma liberdade é absoluta. E nesse caso específico, há um problema que é o seguinte: você só descobre os limites da liberdade, inclusive do ponto de vista legal, quando você é processado e condenado. Até então, o exercício da liberdade é um exercício que é facultado a qualquer pessoa. E é uma discussão antiga que volta e meia vem à tona, quer dizer, qual é o limite do humor. No fundo, assim, é difícil estabelecer qual é o limite do humor, porque a priori todo mundo pode exercitar o seu humor e a sua liberdade. Vai haver um limite ou não se houver algum tipo de reação. Ou uma reação moral por parte da sociedade. Aí esse exercício da liberdade ao fazer humor será, portanto, limitado pela própria reação. Se for, enfim, uma piada esdrúxula, que provocar algum tipo de desgosto social. Por outro lado, quando ferir a lei ou alguém se sentir incomodado. Porque também há essa certa nuvem, porque a lei existe, mas ela só vai ser aplicada se for acionada. Portanto, nesse caso, quer dizer, eu acredito que no Brasil inteiro haja humoristas, e não só humoristas, que pelas suas falas ou pelas suas piadas estejam a todo momento ferindo algum tipo de legislação. Só que esses humoristas ou outras pessoas não estão sendo condenados e processados porque ninguém acionou a lei para punir. Esse caso específico do Léo Lins, supostamente, enfim, eu não conheço detalhes do processo, a não ser aquilo que foi publicado na imprensa. Né? Eu acho muito complicado quando se pega uma piada e transforma isso num objeto a ser punido pelo Código Penal. Porque ali nós não estamos falando de uma opinião de alguém que está fazendo um comentário sério e defendendo uma posição. A gente está tratando de um caso específico, de um trabalho de humorista, e o que o humorista costuma fazer, dependendo do estilo do humorista? Usar exemplos e fazer afirmações desagradáveis para provocar uma reação no público. Essa reação pode ser... quer dizer, todo humorista pretende arrancar piada, risos, né? Mas isso nem sempre acontece. Tem humoristas que querem não só provocar risos, mas querem provocar algum tipo de reação na sociedade. Há uma tradição americana justamente de não exatamente fazer piada no sentido de provocar um riso imediato, mas usar do humor para provocar reflexão e um sentimento que pode ser desagradável, mas colocar aquele assunto de uma maneira que só o humor permite. Ou seja, o humor permite que você traga assuntos muito desagradáveis, que são fontes de dores na sociedade, e que você provoque uma reação que pode ser desagradável, mas ela é muito diferente na posição que eu estou, por exemplo, de comentarista político. Se eu falar a mesma coisa, aí a situação muda, porque a minha opinião será a opinião de alguém que acredita no que fala, não alguém que está ali representando um papel e tentando provocar isso. A respeito da decisão, quer dizer, o que foi atribuído em termos de punição ao humorista é um negócio inacreditável.
Porque a gente está vendo aí a quantidade de traficantes e outros criminosos, estupradores, todo tipo de criminoso fazendo coisas terríveis. E é difícil que pegue uma pena como essa, que a gente vê no jornal. Sim. Sem direito à fiança, hein? Sem direito à fiança. Essa situação é toda esdrúxula, pela natureza do tipo de atuação do humorista, pela pena completamente desproporcional e pela visão, e aí é uma coisa mais grave ainda, pela visão que certos magistrados, promotores e integrantes do judiciário como um todo têm a respeito do que está acontecendo na sociedade. Dito isto, assim, o tipo de humor que o Léo Lins faz é um tipo de humor que eu não gosto. Não gosto e não vejo. Sim. Porque eu não vejo graça nenhuma e aquilo que ele faz não me provoca nenhuma reação, a não ser a reação de não querer assisti-lo. Mas o fato de eu não querer assistir o tipo de humor como ele, eu adoro humor, mas um outro estilo, é muito diferente de eu achar que, ao saber que é humor, achar que ele deve ser, ou acreditar que ele deve ser punido pelas besteiras que disse, ou pelas piadas desagradáveis, ou eventualmente insultuosas que ele fez. Sim. Com certeza, eu vou até pegar a opinião do Dr. Paulo, mas isso que você falou pra mim faz total sentido, né? O contexto diz se uma coisa é cabível ou não. Você é um analista político, né? Você fala sobre política. O neurocirurgião também, que também é ex-militar, fala sobre isso. Agora um cara, num contexto onde ele está num teatro, né? Não foi nem um vídeo que ele pegou e postou no Instagram, nos stories. Também. Ele está com a fantasia ali, é uma peça, né? Porque se a gente for nessa lógica que está sendo servida, tem muitos filmes também que são feitos como críticas sociais, são filmes que são feitos para fazer uma reação nas pessoas. Isso cria um precedente muito perigoso. Qual que é a sua opinião, doutor? Eu acho que o Bruno levantou pontos muito importantes, né? Tudo depende do contexto. Do ponto de vista médico, o humor, ele é uma ferramenta importantíssima para, justamente como o Bruno falou, suavizar situações de sofrimento. Então a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar, Bruno, e eu trouxe aqui para o Gui uma experiência que eu tive lá atrás ainda, né? 2000 e pouquinho. E eu estava num instituto de oncopediatria. Então, crianças ali operadas de tumores, enfim. Todo mundo sabe, tem os doutores da alegria e aquela coisa toda lúdica para tentar suavizar uma condição que é muito pesada por si só. É uma realidade que se impõe pesada. Mas o que me chamou a atenção foi aquilo que uma das crianças disse. Então, eu estava ali pela neurocirurgia, mas tinha crianças operadas de todas as especialidades. Então, tinha um menino ali que tinha sido operado de um sarcoma ósseo e tinha, infelizmente, foi submetido a uma amputação, né? E a gente ali, né, o adulto é difícil, né? Tem aquela carga, aquele peso. Eu falei, puxa, como é que vai estar esse menino amanhã, né? E aí eu cheguei ali para ver o garotinho ali e ele, o que salvou a situação, salvou o dia? O humor. Porque ele olhou para mim e falou assim, tio, você viu que eu virei o Saci? Cara. Então a criança me ensinou ali que a ferramenta do humor, usada da forma correta, no contexto correto, ela é uma ferramenta de alívio do sofrimento psíquico. Também compartilho da tua opinião, não é um tipo de humor do Léo Lins, né, que, puxa, que me agrade, mas a gente vive num mundo meio esquisito hoje em dia, né? Sim. Uma das piadas que ele fez, se eu não me engano, foi uma piada a respeito de nordestinos, né? Ele foi acusado como racismo, capacitismo, várias coisas. E eu tava comentando com eles aqui, pô, eu sou nascido em Natal, mudei para São Paulo muito cedo, era muito pequeno, mas minha família inteira é de Natal, do Rio Grande do Norte, e eu vi a piada e eu não me senti atingido. Meus familiares viram aquilo e não se sentiram atingidos. Eu olhei para aquilo e falei, pô, que babaca. Porra, eu não gosto disso aqui. E é o que você falou, não é um cara que eu vou ver, que eu vou consumir. Agora, eu tenho o direito de, porque eu não gosto de falar, não, eu não gosto do que você fala, então você não vai poder falar. Não é só não vai poder falar no seu Instagram, não, você vai ser preso. E aí, ao mesmo tempo, compartilhando outra experiência, né, eu fui numa formatura com a minha esposa, formatura de Direito, de universidade privada de São Paulo, de alto nível, e a letra dos funks que estavam tocando ali, apologia à droga. Demais. Não é a droga assim, maconha, heroína, abuso sexual, às vezes. A violência física contra a mulher. Pô, então por que este cantor ou este compositor tem liberdade aí para falar e fazer o que quiser, como a gente viu recentemente aí nas notícias, e o cara que é um humorista que foi fazer uma piada aí de nordestino, tudo bem, é o que você falou, eu não consumo.
Eu acho que é de mau gosto o cara fazer piada de pedofilia ou de racial. Mas, cara, nós estamos num país que o funk faz apologia à droga. Não todos, claro, mas tem funkeiro que faz apologia à droga. Então tá bom. É aquela frase antiga, né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, peraí, prenderam o cara por piadas de mau gosto? Tá aí o funkeiro que tá fazendo apologia à droga. Não são todos, mas tem os que fazem. Sim. E o funkeiro que tá ali pregando violência contra a mulher? Tá, teve um funkeiro que foi solto agora também, né? Que exatamente estava envolvido com o crime organizado. Exato. E eu acho, eu ia até usar o termo, o mais engraçado disso tudo é exatamente um humorista ter uma condenação maior do que um estuprador. Teve um caso recente aqui em São Paulo que um rapaz abusou de uma menina de 12 anos e foi condenado a 6 anos. Exato. Teve agora um em Piauí, que depois eu fui pesquisar, pegou exatamente 8 anos e 1 mês. E provavelmente com direito à fiança, não sei. Eu não vi se tinha direito à fiança, mas, cara, a condenação deles foi menor do que do Léo Lins. Isso é absurdo. Que exatamente estava caracterizado ali dentro de um palco de teatro, né? Todo mundo conseguia ver. E quem consome o conteúdo tá ali dentro para poder consumir. Quem não tá ali dentro... As pessoas falam assim, mas minha filha pode abrir o YouTube e ver o conteúdo do Léo Lins. Cara, na novela também, qualquer pessoa consegue ver. Na novela tem pessoas, né, que acabam se caracterizando ali, sendo um vilão. Sim. Só por causa disso a pessoa pode ser processada, né, porque está falando ali. Tá todo mundo atuando da mesma forma. Sim. Né? Cara, isso que vocês falaram faz total sentido. E até você me conhece, né? Eu, por acaso, gosto de um humor mais pesado, né? Você sabe disso. Gostamos. Eu e você, a gente gosta. Só que eu entendo total quem se sente ofendido pelo Léo Lins, porque realmente ele é um humor mais ácido, né? Mas é o que todo mundo fala, cara, se você não gosta, você não é obrigado a ir na peça dele, você não é obrigado a assistir o stand-up dele, né? E, inclusive, eu acho que seria mais errado ele não fazer piada com um certo grupo de pessoas do que fazer, né? Eu acompanho muito humoristas dos Estados Unidos que eu gosto pra caramba, Andrew Schultz, Bill Burr, o Dave Chappelle, né? E, cara, você vê nos shows deles cadeirantes, pessoas com deficiências, pessoas que estão ali e gostam de se fazer parte do show, de fazerem piadas com eles, né? Eles se sentem parte, inclusos, né? E então, assim, eu acho que seria errado, na verdade, não fazer piada com eles só por conta da condição. E entrando nisso que o Igor falou, né? Falou assim, pô, mas aí a minha filha vai abrir o YouTube, vai estar lá o conteúdo dele, que é um conteúdo pesado. Exato, querido, seja pai. Exato. Esteja ao lado da sua filha e veja o que ela tá vendo. Uhum. E fala, pô, filho, isso aqui não é legal, não. Ó, esse cara aí é meio bobão, aí não vale a pena você ficar vendo essas coisas aqui, não. Exerça a sua função parental. Né? Eu não entendo nada de direito, né? Não sou operador de direito. Eu sou analfabeto completo. Agora, se a gente tem uma lei que permite que um comediante seja preso no exercício da sua profissão, e tem outro peso com outros artistas que estão ali exercendo livremente, soa estranho. Sim. Inclusive, eu tava vendo que ele comentou que talvez a defesa pode chegar num extremo de ele ter que pegar e falar assim, não era piada não, eu falei sério. Porque isso talvez seria uma sentença menos pior do que a sentença de um comediante falando isso. Então, nossa, eu até me assustou isso aí. Mas até completando o que você tinha falado, né, de pessoas, né, de cadeira de rodas que vão no show do Léo Lins, tem uma frase até do Charlie Chaplin, que até o Léo Lins falou sobre, que eu acho que encaixa muito. Por exemplo, quem tá de perto vê como tragédia, mas quem tá de longe vê como comédia. É igual, por exemplo, se alguém talvez fizer uma comédia agora sobre a enchente que teve no Rio Grande do Sul. Cara, provavelmente a gente aqui do Brasil, cara, não vai rir. Entendeu? Por tudo que a gente passou. Mas se a gente fizer uma piada sobre uma bomba de Hiroshima lá no Japão, a gente pode rir. Porque foi uma coisa muito mais distante, que a gente não convive de perto. Né? Total. E essa é uma via, né, como eu falei, clássica para quem estuda psiquiatria, de análise do sofrimento e de alívio do sofrimento. Sim. Então aquilo é tão sofrido, que você tem duas alternativas. Ou você se enterra na depressão, ou você dá risada daquilo. Né? É uma forma de elaboração de um sentimento incômodo. E se você curtiu essa nossa trip inusitada, tem outra trip para você assistir aqui também.